e vai ser representado pela variável grf. Essa variável grf, que representa um objeto, muitas vezes também chamada de referência para o objeto. Então esse grf é uma referência para um objeto da classe grafo. Então, a seguir, o velho nosso conhecido menu. O nosso menu ele simplesmente faz o seguinte: ele imprime no vídeo, nas duas primeiras linhas, ele imprime, escolha a sua opção, depois ele mostra quais são as opções, M para mostrar, V para inserir um vértice, A para inserir um arco e S para sair. É isso que ele imprime no vídeo e vai aparecer desse jeito. Em seguida, ele recolhe do vídeo, através do draw input, ele recolhe do vídeo a escolha. Se a escolha for M, ele faz isso aqui. Se a escolha for M, ele simplesmente imprime a matriz. grf.imprimir matriz. Imprimir matriz é uma das funções, está aqui, função da classe grafo. Se a escolha for V, elif, escolha igual a V, ele pede qual é o rótulo do arco que você vai inserir. Pode ser um nome qualquer, pode ser uma letra do alfabeto, qualquer coisa, e ele simplesmente chama a função adiciona vértice passando o rótulo e você acabou de escolher. Se a escolha for A, então você quer adicionar um arco. Então, para adicionar um arco, você tem que dizer para ele qual é o rótulo do vértice de origem e qual é o rótulo do vértice de destino. A primeira coisa que ele pergunta é, nessa função aqui, essa variável chamada rinício, é uma string, e ele vai perguntar, digite o rótulo do vértice de início do arco. Então você pode digitar nesse momento o valor do vértice de onde vai partir o arco. Se é de A, se é de B, se é de C, se é de D, de onde você quiser, se você quiser usar letras, se você quiser usar nomes, se é da cidade X, da cidade Y, da cidade Z, de Fortaleza, de Maranguape, de qualquer lugar. Essa string vai ser guardada na variável rinício, e a seguida ele usa a função localiza rótulo, passando rinício para lá, para que ele me retorne o número, a posição do índice, ou seja, a posição do vértice, dentro da lista de vértices. Essa posição será utilizada para entrar na matriz de adjacências e setar esse início como conectado a um outro elemento que será o final. Mas suponha que esse início aqui não volte o valor do índice, volte o valor menos 1. Ora, se o início voltar o valor menos 1, significa que esse vértice não foi cadastrado. Não existe esse vértice lá. Então ele cadastra o vértice primeiro, espera que você pressione Enter e continua. Essa função aqui ignora tudo que tem até o retorno do laço e recomeça o laço. Vocês já sabem disso, nós vimos isso nas aulas passadas. Bom, a mesma coisa ele faz, vamos supor que ele não executou menos 1 aqui, não executou esse código, quer dizer, o vértice, o início é um valor, ele encontrou, o rótulo lá ele encontrou, então ele vem para o próximo. Ele pergunta, digite o rótulo do vértice do fim do arco. Então, se o arco começa em A, termina em B, termina em C, termina em D, termina em algum lugar. Então, você vai dizer onde é que termina isso. Dizendo para o computador onde é que termina, ele guarda isso na variável fim, na variável rfim, desculpe, que é um rótulo, e usa a função localizar rótulo de novo, passando o rfim para encontrar qual é a posição do fim. Se fim for igual a menos 1, ele ignora também, então volta para o começo, pede para cadastrar o vértice novo, não dá certo. Mas se tudo deu certo, ele não executou nenhum contínuo, nem esse e nem esse, ele vai simplesmente usar a função adicionar arco, passando o início e passando o fim. E adicionar arco é simplesmente setar na nossa matriz de adjacência os valores, colocar 1 lá na posição início e fim. É isso aí, funcionou, é isso aí, nós vamos ver funcionar daqui a pouco. E a nossa velha função, se a escolha for S, sair, break, interrompe o laço, cai fora, se não, se a escolha for qualquer outra coisa, mostra entrada inválida. Esse é o nosso programa 71, e é ele agora que nós vamos visualizar. Então, nós temos aqui o nosso velho conhecido terminal, está um pouquinho diferente, por conta... Acabamos de trocar de computador, mas vamos lá, vai funcionar.
Será que existe programa 71? Existe, tá aqui. Então, Python, programa 71. Bom, então tá lá, ele está mostrando, escolha sua opção, mostra, inserir vértice, inserir arco, ou sair. Então vamos, se a gente mostrar alguma coisa, que não vai ter nada para mostrar, então vamos inserir vértices. A primeira coisa que fazemos é inserir vértices. Então ele pergunta um rótulo. Então vamos botar aqui A, por exemplo. Depois vamos inserir mais outro vértice, que um vértice só não dá, né? Inserir um vértice B. Vamos inserir mais um vértice C. Vamos inserir mais um vértice D. Agora vamos mostrar. Mostrar significa que nós temos aqui, se você observar bem, nós temos aqui a nossa matriz. Ela mostrou os rótulos tanto nas colunas quanto nas linhas. Mas não existem arcos. É tudo zero. Então nós temos apenas os vértices, os pontos no espaço, mas nós não temos ainda os arcos. O que nós podemos fazer é inserir os arcos agora. Então vamos lá, inserir um arco, por exemplo, de A para D. Então ele pergunta qual é o rótulo do vértice de início, lembra? Diz aqui A. Ele pergunta qual é o rótulo do vértice do final, diz aqui é D. Então isso significa que nós criamos um arco de A para D. O que será que aconteceu lá? Vamos ver lá. Olha, a nossa matriz agora mudou. Então de A para D, que é exatamente aqui, nós temos o valor agora é 1. Então isso significa que existe um arco ligando A e D. Da mesma forma de D para A. Isso é a mesma coisa, os dados são repetidos na nossa matriz. Mas podemos inserir mais vértices. Vamos inserir agora, vamos inserir mais arcos. Então vamos inserir um agora de A para C. De A para C. Se a gente mostrar aqui, a gente vai ver que de A para C, né, tem um valor. E de C para A também. Né? E podemos continuar inserindo mais arcos. Vamos inserir um arco agora de B para D. De B para D. Vamos mostrar. Está aí, de B para D. Também tem, tanto de B para D quanto de D para B. E nós podemos aí ficar nessa brincadeira, inserindo vértices, inserindo arcos, desculpa, inserindo arcos tanto quanto nós queiramos. Vamos inserir de C para A, por exemplo, é possível sim. De C para A e de A para C. Imagine aí que eu queira representar esse grafo aqui, ou uma parte dele pelo menos, nesse nosso programa. Então como é que eu faria? Primeiro eu vejo quem são os vértices. Então os vértices são Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Maracanaú, Pacatuba e Itaitinga. Eu posso pegar aqui somente essa parte do grafo. Então, essa parte do grafo é compreendida pelos vértices Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Maracanaú. Então Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Maracanaú. Então eu venho aqui, vou inserir um vértice, vou inserir F para Fortaleza, vou inserir um vértice C para Caucaia, vou inserir um vértice U para Maracanaú e vou inserir um vértice M para Maranguape. Então se eu olhar aqui a minha amostra agora, você está vendo aqui que Fortaleza, Caucaia, Maranguape e Maracanaú estão aqui, ainda não temos as ligações. Então vamos fazer os arcos. Nós podemos ver que existe um arco de Fortaleza para Caucaia, F para C. Então nós simplesmente inserimos arco de F para C. Nós vimos também que existe um arco de Fortaleza para Maranguape, F para M. Então nós aqui vamos inserir um arco de F para M. Existe também de F para U, né? Olhamos aqui, de F para U e de C para U. Então vamos inserir aqui de F para U, inserir um arco de F para U, e inserir também um arco de C para U. Bom, vou mostrar aqui como é que está. Está aqui. Então, essa aqui é a representação
essa aqui é a mesma representação daquele desenho, pelo menos daquela parte do desenho. Então nós temos ligação de Fortaleza para Caucaia, Maracanã e Maranguape, aqui. Nós temos as conexões de Caucaia para Fortaleza e para Maracanã, aqui. Nós temos de Maracanã para Caucaia, aqui, e para Fortaleza, e assim por diante. Então se eu quiser saber se a cidade A ou a cidade F é ligada com a cidade U, eu basta consultar a minha matriz e imediatamente eu vou saber